Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, vamos ler o versículo 62. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra do sul. Vamos ler também Gênesis, capítulo 25, versículo 11. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço de Beer-Lahai-Roi. Vamos ler Gênesis, capítulo 26, Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 17. Então, Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna. E dali partiu e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou-o Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e ter mais uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e te glorificamos pela tua presença conosco. Senhor, nós precisamos de ti. Nós precisamos da tua vida. Nós precisamos do teu trabalhar. Nós precisamos da tua graça, do teu Espírito agindo em nossas vidas. Pai, guia-nos a toda a verdade e liberta-nos, Pai, para uma vida completamente nova, para a vida que de fato o Senhor planejou para nós. Uma vida digna do nosso chamamento celestial. É o que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vimos na semana passada, em Gênesis 16, a primeira menção de poço na Bíblia,
e a primeira menção sobre o anjo do Senhor. Nós vimos ali que Agar, fugindo da aflição da sua senhora, Sara, foi ao deserto. E como orou um irmão aqui no domingo, né? No meio da sua fuga, o Senhor a capturou. E o Senhor aparece a ela, junto à fonte, junto ao poço. E ali ele se revela a ela. E nesta revelação do Senhor a ela, irmãos, ela é chamada a arrepender-se e a retornar. Amém? Nós precisamos lembrar que todas essas palavras, ela tem um foco, né? Elas estão ligadas lá a João 7:39, que fala sobre se alguém tiver sede, venha a mim e beba. E dizendo que o Senhor Jesus estava falando acerca do Espírito que ainda não havia sido derramado. Então, em todas essas palavras, nós precisamos focar, irmãos, que nós estamos vendo a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é aquele que nos leva ao arrependimento. Ele é a ação viva de Deus interferindo em nossas vidas, de forma poderosa, de forma majestosa. Amém, irmãos? E assim foi com Agar. Ali ela conheceu a graça de Deus. É o Espírito de Deus quem nos revela o Senhor. E ali, da mesma forma, os olhos dela foram abertos e ela teve uma revelação de que o Senhor é aquele que vive e vê. Irmãos, em um tempo em que eu vejo tão pouco temor do Senhor, essa história me encoraja muito. Porque eu fico imaginando o temor daquela mulher, Agar, uma mulher que conhecia ídolos, uma mulher que conhecia manipulação humana, mas agora ela está diante de uma manifestação genuína do único e verdadeiro Deus. É como se ela estivesse dizendo: Deus existe. Ele não são os ídolos que eu conhecia no Egito. Não é manipulação de homens, não. Há um Deus, e Ele é vivo, e Ele é real, e Ele vê, e Ele intervém na nossa vida, Ele entra na nossa aflição. Nós vimos que não foi uma escolha dela buscar o Senhor. Nós vimos ali a manifestação da graça de Deus. Quando tudo estava dando errado, quando ela não enxergava a saída, quando ela estava cheia de conclusões erradas, colhendo o fruto da sua própria transgressão, o Senhor aparece a ela. Eu acho muito interessante porque nesse capítulo 16 o Senhor não aparece nem a Abraão, nem a Sara. Porque Abraão se escondeu na sua indiferença. Ele virou para Sara como que deu com os ombros: problema seu, a ideia é sua, a escrava é sua, eu tenho nada a ver com isso. Foi você que falou, agora resolve você, eu estou de boa. Indiferença, irmãos, nada mais é do que uma estrutura de orgulho, que continuou mantendo a ação do inferno naquela casa. Sara, por sua vez, ao invés de buscar o Senhor, entrar num lugar de arrependimento, ela entrou na prepotência. Já que ela não podia oprimir Abraão, ela foi oprimir o lado mais fraco da corda, que era Agar. E lá oprimia ela, e Agar foge. A única que pegou e, por uma situação de desespero, saiu de toda a estrutura de orgulho. Foi para o deserto. Nós precisamos ir para o deserto, amém, irmãos? A sair da nossa situação de orgulho. Se você perguntar para um judeu qual que é o tamanho do deserto, um judeu vai te dizer assim: o deserto tem o tamanho da sua língua.
Sabe por quê, irmãos? Porque no hebraico a palavra deserto e discurso são muito parecidos. Assim, a nossa língua tem capacidade de nos levar a muitos desertos. Coisas que proferimos, né? A boca fala do que está cheio o coração. E nós estamos no deserto para que o nosso coração seja exposto, seja conhecido. Amém? Pelo Senhor, não, o Senhor já conhece. Quem não conhece, somos nós. Amém? Então, nós vimos como é glorioso esse lugar chamado Beer Lahai Roi, o poço daquele que vive e vê. Foi nesse lugar, então, que ela se deu conta, o Senhor vive, Ele vê. É a manifestação da graça, a revelação do Senhor, uma palavra, uma promessa que sustentou Agar. Não foi por um dia, por uma semana, não, sustentou ela por 13 anos. Ela voltou para a casa de Abraão. E ela agora foi aturar aquela situação, foi lidar com o resultado da carnalidade. Não foi na sua força própria, agora ela foi tendo diante dos olhos dela uma palavra de Deus, uma promessa de Deus que a sustentou. Ela passou naquela situação debaixo do poder da graça de Deus. Estamos juntos? A palavra de Deus para todos nós é: arrepende e volta. Não fuja, tome o seu posto, tome o seu lugar diante do Senhor e olha para a promessa. Quando as coisas ficarem difíceis, olha para a promessa. Quando as coisas ficarem difíceis, lembra que Ele é aquele que está vivo. Você não serve a um ídolo. Lembra que Ele é aquele que tudo vê. Ele está vendo todas as coisas e Ele está trabalhando. Estamos juntos, irmãos? Então temos aqui a história de Isaac e ele sendo mencionado no poço de Beer Lahai Roi. Isaac aqui está representando a nossa filiação. E o lugar junto ao poço, irmãos, é o lugar de excelência para onde Deus quer nos colocar. Fala do nosso lugar de comunhão com Deus, fala do nosso lugar de intimidade com Deus. Estamos juntos, irmãos? E é nesse lugar que o Espírito Santo de Deus quer que nós estejamos e permaneçamos. Estamos juntos? É o nosso lugar mais alto, é a nossa vida íntima com o Senhor. É onde estão as fontes da vida. Todas as minhas fontes estão em Ti. Ele é o nosso manancial de águas vivas. E é lá onde nós devemos estar. É lá que o Senhor diz: esse é o seu lugar. Junto ao poço, junto à fonte das águas, onde há revelação, aonde você pode dizer: eu estou diante da face daquele que vive. Eu estou diante daquele que me vê. É ali, junto ao poço, onde eu trato todos os assuntos da minha vida com o Senhor. É esse o lugar, por excelência, do Filho de Deus. É esse o lugar da nossa habitação. Estamos juntos, irmãos? Irmãos, viver nesse lugar é algo glorioso. E eu creio que todos nós que estamos aqui, nós sabemos o que é ter vivido nesse poço. Nós sabemos o que é termos experimentado do Senhor de uma forma muito viva, de uma forma transformadora, que mudou o nosso futuro, que mudou a nossa história. Estamos juntos, irmãos? Mas Isaac não permaneceu ali. E eu creio que não é difícil entender o porquê Isaac não permaneceu ali, porque eu também creio ser verdadeiro, que todos nós sabemos o que é ter saído desse lugar. Todos nós sabemos o que é ter decidido um dia se afastar do poço.
Isaac saiu desse lugar de plenitude, lugar de comunhão, e ele começou a decair na sua vida cristã. E então, irmãos, é essa história que nós vamos ver aqui no capítulo 26 de Gênesis. E eu queria que você ficasse com sua Bíblia aberta ali, no capítulo 26 de Gênesis. Irmãos, a palavra poço é relacionada ao nome de Isaac 7 vezes. Nós vimos essas 7 menções nesses textos. A primeira vez está em Gênesis 24, 62. A segunda vez em Gênesis 25, 11. A terceira vez em Gênesis 26, versículo 19. Depois no versículo 20. Depois no versículo 21. Depois no versículo 22. E a 7ª vez no versículo 25. Nós não precisamos, irmãos, expor aqui como que é importante esse número 7 na palavra. Então o Senhor quer nos dar na vida de Isaac uma revelação sobre o que é essa vida de poço. O que é essa vida nesse lugar em que o Senhor quer nos manter. Mas mais que isso, irmãos, o Senhor quer nos falar sobre como restaurar nossa posição no poço. Como voltarmos para esse lugar. Eu não sei quanto a vocês, irmãos. Eu ministro essa palavra porque eu preciso dela. Ela tem sido uma restauração na minha vida. Mas eu tenho conhecido, nesse caminho de restauração, muitos irmãos que podem testemunhar quantas coisas maravilhosas eles já experimentaram de Deus, de quão maravilhoso é estar na presença dele, mas que de repente estão vivendo distante, estão vivendo sem ver a face dele, sem conhecer os seus caminhos, sem ouvir a voz do Senhor, sem a presença dele. Estamos juntos, irmãos? Então é um caminho de restauração. E isso tanto é verdade que a palavra cavar poços, nesse capítulo 26 também aparece 7 vezes. Porque o que o Senhor quer nos ensinar plenamente nesse capítulo 26 é sobre a nossa necessidade de cavar poços. Amém? Então vamos entrar aqui no versículo 1 do capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho dado a Abraão, teu pai. Amém? Primeira coisa que precisamos entender, irmãos, Gerar não é mais Canaã. Gerar é a Filisteia. Estamos na terra dos filisteus, saímos de Canaã. A última cidade de Canaã é Berseba. Ele saiu dali e entrou em Gerar. A palavra Gerar significa hospedaria ou lugar de habitação temporária. Muitos estudiosos creem que o nome dessa cidade é porque, como ela estava no caminho para o Egito, era ali onde muitas pessoas paravam para repousar. Então, Isaque estava indo para o Egito e passando por Gerar. E ele não desceu para o Egito, irmãos, porque o Senhor o impediu. O Senhor aparece para ele e fala: não desça até o Egito. Estamos juntos? Primeira coisa que precisamos lembrar: Egito é uma figura do mundo. Mas o Egito é uma figura do mundo como um local de suprimento.
Falar do Egito, irmãos, é falar de quando nós olhamos para o mundo como um lugar que vai suprir as minhas necessidades. Isso significa que eu não estou olhando mais para o céu como o Senhor proverá. Nós somos testados acerca da providência da fé, a suficiência da fé, irmãos. Quando nós entendemos e cremos que Deus é todo-poderoso, não só para chamar, mas para sustentar aqueles que Ele chamou. Irmãos, quando nós entramos no propósito de Deus, Ele nos dará todo o suprimento necessário para o cumprimento do seu propósito. Estamos juntos? Às vezes eu fico pensando em Maria e José, quando Jesus nasceu. Estão lá, naquela estrebaria, não era uma porta longa, tudo pequeno. Talvez eles pensando, como é que nós vamos sustentar o Filho de Deus com o trabalho das nossas mãos? Mas eles não sabiam, irmãos, que enquanto Maria tinha recebido aquela palavra e estava gestacionando o Filho de Deus, o Senhor também foi lá no Oriente e levantou magos, que eles atravessaram terras, atravessaram fronteiras. Eles não foram atrás de uma placa, eles foram seguindo o sinal do Senhor. E lá, quando encontraram o Senhor, depositaram ouro, incenso e mirra. Esse ouro, esse incenso, essa mirra, irmãos, foi provisão de Deus para o sustento do seu filho. Estamos juntos? Nós não sabemos e não temos como saber todo o mover de Deus para prover para o propósito dele em nossas vidas. Nós olhamos para os nossos recursos e vivemos muitas vezes aprisionado nessa vida por vista, quando nós somos chamados a viver pela fé. Você não vê, mas o Senhor está trabalhando. Você vê o que você vê fome, você vê seca, você vê falta de recurso, mas olha para o céu, não olha para a terra. Mas aqui Isaac, irmãos, no capítulo 26, ele é mostrado como um cristão fora da sua comunhão com Deus. Estamos juntos? Ele não olha mais para o Senhor como o Senhor me proverá. Ele está olhando para os recursos desse mundo. Ele está no, o que eu posso fazer? Lembramos lá da história de Ruth, de Elimeleque, Noemi. Havia fome na terra do pão. Estamos juntos, irmãos? Estamos falando aqui da mesma coisa. Falta de realidade. Há uma crise de realidade. Nós vimos lá no livro de Ruth, os nomes estão certinhos. Elimeleque, Deus é o meu rei. Mas a realidade é que Deus não era o Senhor da vida dele. A realidade é que Deus não governava sobre ele. A realidade é que ele andava conforme a sua própria cabeça. Nós vimos que o nome de Noemi está certo, prazer. Aquela que tem prazer, mas dá 2 filhos com o nome de fraco e doente. Uma mulher dessa está vivendo em prazer, em alegria? Não, né, irmãos? O nome está certo, mas a realidade está errada. Eles moram em Belém, a casa do pão, mas havia fome. O nome está certo, mas a realidade está errada. Nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor diz para Isaac peregrinar em Gerar, não é porque esta é a vontade de Deus, este é o propósito de Deus. Não, irmãos, o problema é que Isaac não tem consciência da sua realidade espiritual. Isaac está achando que ele está bem.
Isaac não está enxergando que ele está sem comunhão, que o Senhor não é prioridade na vida dele, que ele está reprovado, que ele se afastou do lugar de habitação, que é o esconderijo do Altíssimo. Sabe qual é o problema de quando a gente está em Gerar, irmãos? A gente olha para o povo que está lá no Egito e diz assim, é ruim está aquele povo lá. O povo está lá no Egito, eles estão muito ruins, hein? Está lá, ó, desviou, está lá no mundão. Eu não. Ó, Senhor, assim, eu não estou naquele fogo todo. Mas estou aqui, ó, na fronteirinha. Porque Gerar, irmãos, é bem na fronteirinha com Berseba. Sabe, para ficar na fronteirinha, por que ele não fica na fronteirinha lá em Berseba, não é, irmãos? Sabe o que é Gerar? É um lugar onde você olha para o mundo e você pensa que ele é um hotel turístico. Assim, eu estou aqui de passagem. Já que eu estou aqui de passagem, vamos ver o que de bom a gente pode colher desse mundo. Já que estamos aqui de passagem, vamos ver o que eu posso usufruir de melhor. Lá, o senhor sabe, né? O senhor sabe, não dá para ficar lá está com fome. Mas aqui, pelo menos, né? É um lugar de acomodação. Nós estamos acomodados. Porque eu não estou tão ruim assim. Não estou ótimo. Mas também, talvez na igreja de Laodiceia o nome disso seja mornidão. Não está quente, também não está frio. Sabe qual é o problema da mornidão, irmãos? Se você já entrou na água quente, né? E você não esperava que ela tivesse tão quente, você leva um susto, não é? Entrou naquela água quente, você assusta, sai dali e fala, nossa, está quente, né? Às vezes o chuveiro você liga assim, né? Você estava assim, está quente, vai queimar. Água fria assim também, não é, irmãos? De repente vê água, você entra, trem frio, sai. Porque o que é quente ou o que é frio gera impacto. Mas sabe qual é o problema do morno? É tão gostoso. Não dá mais impacto. Você se sente muito bem ali. Ai, nossa, está muito bom. Caldas Novas é assim, não é, irmãos? Água boa. Ai, está tudo bom. Nós podemos passar o dia inteiro aqui, morgando nessa água, está tudo bom. Você se sente bem. Você deixa de ser cheiro de vida para os que se salvam. E deixa de ser cheiro de morte para os que se perdem. Todo mundo ao seu lado se sente bem. Que você é morno. Você não impacta a vida de ninguém. Você só serve para as pessoas ficarem muito tranquilas ao seu lado. Nossa, você é uma pessoa muito legal de conviver. Não me faz pensar na vida, não me faz ter que meditar, não me faz me sentir nem reprovado, nem aprovado. Estamos juntos, irmãos? É por isso que o morno é aquele que o Senhor está pronto a vomitar da boca, né? Porque água morna é boa de fora, né? Beber água morna é ruim demais. Dá ânsia de vômito mesmo, né, irmãos? Porque nós fomos chamados para impactar o mundo. Nós fomos chamados para que Deus tenha um caminho em nós para mostrar aprovação ou reprovação. Essa é uma característica de quando o Espírito de Deus se move, irmãos. O coração de ninguém fica oculto, escondido, quando o Espírito de Deus se move. Estamos juntos? Mas na mornidão, em Gerar, está tudo misturado e está tudo muito bom. Essa decisão, essa palavra do Senhor de Isaac ficar lá, é como a palavra do Senhor para Samuel, quando o povo pedia um rei. Deus disse, olha, eles não estão rejeitando você não, Samuel, eles estão me rejeitando.
mas dá um rei para eles. Não é esse o meu propósito, não, mas eles querem dar. Não é para punir, não, irmãos. É porque Deus trabalha com realidade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra verdade é a mesma palavra grega traduzida por realidade. E conhecereis a realidade, e a realidade vos libertará. Nós vimos ali o capítulo 16 de Gênesis. Abraão com 86 anos. Deus foi voltar a falar com ele com 99 anos, 13 anos depois. Você já pensou que é passar 13 anos sem ouvir a voz de Deus? O pai da fé, irmãos. 13 anos, não é 13 dias, 13 meses, foram 13 anos. Já parou para pensar nisso? Agora, será que Deus emburrou com Abraão? Estou de mal de você, você foi reprovado, vai ficar sem ouvir minha voz 13 anos. Irmãos, que horror, né? Se fosse assim, nós estávamos ruins, ninguém ia poder ouvir a voz de Deus nunca, né, irmãos? Porque nós dependemos da palavra dele para receber vida, nós dependemos da palavra dele para ter fé, nós dependemos do falar dele para sermos transformados, alimentados. Não, irmãos, Deus ficou em silêncio 13 anos, porque Abraão estava em uma condição moral que não podia responder ao falar de Deus. Ele estava em uma condição moral que ele não tinha como receber o falar de Deus no coração dele. Então, nesses 13 anos, Deus está trabalhando dentro do coração de Abraão em silêncio. Para gerar o que em Abraão? Realidade. Para gerar o que em Abraão? Condição dele novamente poder ouvir a voz de Deus. Por 13 anos, ele estava deslumbrado com o resultado do trabalho da sua carne. Olha, hein? Não deu uma confusão, mas está aí Ismael, hein? Olha aí, hein? A promessa de Deus vai se cumprir, hein? Estou feliz, hein, Senhor? Promessa aí. Está aí, está crescendo, meninão. Mas o tempo foi passando, de repente Abraão vai coçando a cabeça, pensando assim, será mesmo que esse é o cumprimento da promessa? Sei não, esse menino não está dando os sinais de que é o cumprimento da sua promessa. Sabe, irmãos, muitas vezes o Senhor precisa nos tirar de um lugar de deslumbramento e nos levar num lugar de frustração. Porque nós nos maravilhamos demais conosco mesmo. Nós nos maravilhamos demais com a força do nosso braço. Nós achamos bom demais aquilo que é fruto da nossa capacidade e habilidade. E enquanto a gente confia na força da nossa própria carne, enquanto a gente confunde o nosso trabalho com o trabalho de Deus, nós não temos como discernir o falar do Senhor. E Deus é Deus de propósito, Ele não é Deus de desperdício. Então Ele está gerando condições no interior de Abraão. E essa peregrinação de Isaac em Gerar eu vou trabalhar, conduzir você aqui à realidade, para você ter consciência de quão baixo está o seu estado espiritual. Porque aí eu vou poder voltar a falar com você. Aí você não vai abortar o meu propósito. Estamos juntos, irmãos? É o trabalhar do Espírito para conduzi-lo a um lugar de arrependimento, para conduzi-lo a um lugar de fome e sede de Deus. Irmãos, eu creio que todos nós já experimentamos isso, de perceber que muitas vezes, apesar de sabermos que estamos fazendo coisas reprovadas, não percebemos arrependimento no nosso coração, não sentimos no nosso coração a dor que há no coração de Deus. Quando a gente está vivendo perto do poço, né, irmãos? Nossa, às vezes você diz uma mentirinha, você cai a chorar, você arranca os cabelos. Por
Porque o que te importa não é a gravidade do pecado, o que te importa é que eu fui reprovado diante do Senhor. Eu não fui fiel. Eu não correspondi ao amor da minha vida. Mas quando a gente se afasta, assim, Senhor, pequei, né? Mas quem não peca, né, Senhor? Ainda bem, tem aí sua graça, vou orar e o Senhor vai perdoar. Vida longe do poço. Vida em gerar, na acomodação. Estamos juntos? Então o Senhor manda ele peregrinar. Mas no versículo 6, diz assim: assim habitou Isaque em Gerar. A palavra é peregrina, passa. Mas ele decidiu habitar. Aqui, irmãos, essa palavra habitar é a mesma palavra usada lá no Salmo 1, quando diz sobre não se assentar na roda dos escarnecedores. É como se ele se assentou ali. Ele fixou as suas raízes ali. Ele se sentiu bem ali. Estamos juntos, irmãos? E versículo 8 diz assim: e aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, ele passou tempo demais. Ele de fato está muito acomodado, não é, irmãos? Existem situações, irmãos, que Deus já queria das quais você tivesse saído. Você está muito tempo nela, que está acomodado. Estamos juntos? Então vamos ver aqui, irmãos, o versículo 12. Existe algo muito importante nesse versículo 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se, até que tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Estamos juntos, irmãos? Às vezes é difícil a gente entender. Ele é um crente fora da comunhão. Ele passou do seu tempo ali, mas está prosperando. Está plantando e está colhendo a 100 por 1. Está se tornando poderoso naquela terra. Irmãos, prosperidade não é sinônimo da aprovação de Deus. E aqui Isaque está tipificando um homem abençoado, mas sem a presença de Deus. O que nós queremos, irmãos? A bênção ou a presença do Senhor? Como eu disse, é um lugar de acomodação. Tem gente que se acomoda com a bênção. Nunca vou esquecer uma senhora que eu conheci aqui em Goiânia, desviada do Senhor. Ela um dia me disse assim: eu fui criada no Evangelho, me desviei. Hoje eu tenho tudo que eu sonhei na minha vida. Eu tenho um bom marido, uma excelente família, o trabalho dos meus sonhos. Sou realizada em tudo. Mas por incrível que pareça, tendo tudo aquilo que eu sonhei, eu nunca fui tão vazia, tão triste como eu estou agora. Eu já passei fome, já passei situações horríveis na minha vida, mas até naquela época, eu tinha mais vigor, mais prazer na vida do que eu tenho agora.
Glória a Deus que eu pude ouvir dela dizer que a conclusão dela é que ela tinha tudo isso, mas lhe faltava o Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, nós nos consolamos com a bênção. Que adianta ser tão abençoado e ter um testemunho falido? Porque o chamado dele era ser um testemunho às nações. Mas ele estava completamente falido no seu testemunho, porque enxergavam a bênção, mas não enxergavam a presença do Senhor. Versículo 13, então, nós temos aqui, 14, nós temos a inveja. E aqui, então, quando começa a inveja, versículo 15, que começamos, então, a falar dos poços. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abençoado, irmãos, mas os poços estão entulhados, cheios de sujeira, cheio de terra. Já se viu assim, irmãos? A água não flui, você não enxerga nem mais ela. E então, quando ele constata isso, de que os poços que o pai dele cavou estão entulhados, então olha o que acontece, versículo 16, disse também Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Irmãos, tem hora que a gente está tão longe de Deus, que Ele vai começar a usar as pedras para falar conosco. Porque eu creio que é a voz do Senhor na boca de um rei ímpio dizendo: o que você faz aqui no nosso meio, Isaac? Esse não é o seu lugar, esse não é o seu povo, essa não é a sua promessa. Vai embora daqui, te aparta daqui. Sabe, irmãos, tem horas que nós estamos enfrentando luta e nós achamos que é o diabo nos resistindo. Não é o diabo te resistindo, não. É o Senhor mesmo te dizendo: você está no lugar errado, sai daí. Sai daí, porque você nasceu do alto. Você não é dessa terra. Onde está a dignidade da sua fé? Onde está a dignidade da sua caminhada? Como é que você se rebaixa a caminhar na mesma esperança do povo dessa terra? Como é que você se rebaixa a caminhar por vista como um povo que não tem Deus? Como você se rebaixa a achar que os seus recursos são os recursos desse mundo, sem enxergar os céus abertos que são a tua herança? Ah, irmãos, como é triste o fruto de uma vida na incredulidade, irmãos. Nós perdemos toda a nossa integridade, a dignidade de que nós somos habitantes do céu, peregrinando nessa terra. Nós somos embaixadores do reino celestial. Sabe, irmãos, tem lutas que nós não devíamos passar na nossa vida, mas nós abrimos mão de caminhar pela fé e começamos a nos impressionar demais com o que estamos vendo, e começamos a caminhar por vista, e começamos a dizer na nossa incredulidade: não tem outro jeito, o caminho é esse, olha, é assim, porque você está achando que é a natureza que vai prover para você, quando o Senhor diz: eu proverei para você, eu sou a tua provisão, olha para mim, os teus recursos são celestiais, não olha para a tua mão, não confia na tua carne, não confia nessa terra, confia no Senhor que fez os céus e a terra, não há causa que seja grande demais para Ele. Irmãos, nós precisamos restaurar essa nossa dignidade. Em vez de correr para Gerar, em vez de correr para o Egito, nós corremos para o poço. Nós temos que correr para o lugar de águas vivas e começar a clamar. Sabe, irmãos, é naquele momento. A graça tem um efeito interessante, sabe, irmãos? Às vezes quando nós somos reprovados,
nós ficamos esperando assim, e a vara do Senhor vai vir. Ô irmão, ó, Deus não vai abençoar, não vai me abençoar mais, não, o negócio vai ficar tudo ruim, porque assim, eu caí. E agora só vai vir paulada aí. Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, não é? Sabe por quê? Porque ele demorou 3 dias para orar. Eu não sei quanto a vocês, mas na hora que eu penso no que é ficar no estômago de uma baleia, um lugar escuro, fedido, apertado, quente, demorar 3 dias para orar. Sabe por que Jonas demorou 3 dias para orar? Porque ele pensava assim, eu estou aqui por minha culpa mesmo. Fui eu que errei, eu vou orar para quê? Eu estou colhendo o fruto do meu erro. Durante aqueles 3 dias, naquela escuridão, aquele lugar apertado, quente, fedido, ele entendia, Senhor, eu errei, eu pequei, mas só o Senhor pode me tirar daqui. Não vale a pena ficar aqui. Eu conheço Deus vivo e verdadeiro. Eu conheço aquele que muda todas as situações. Eu conheço aquele que vive e vê. Eu não estou enxergando nada nesse lugar, mas o Senhor vê. O Senhor sabe onde eu estou. Eu não enxergo saída, mas o Senhor sabe se tem saída. E eu clamo o Senhor na minha vida. Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas sabe como é que o Senhor nos quebranta muitas vezes, quando nós estamos no lugar da desobediência? Não é com a vara, é com a bênção. Que você começa a se perguntar, Senhor, é só o Senhor mesmo para me abençoar numa situação dessa, porque eu sei que eu não mereço. Eu sei que eu estou fora do propósito. Eu sei que eu estou desobedecendo, e o Senhor está me abençoando. A promessa de Deus, quando Ele vai falar da nova aliança, lá em Ezequiel 36, é que Ele seria santificado naquele povo, não é porque eles iam sofrer a punição pelo pecado, é que eles iam receber o que eles não merecem. Eles iam morar em casas que eles não construíram, ter a colheita do que eles não plantaram. E quando eles estivessem morando no lugar que eles não construíram, comendo do fruto do que eles não plantaram, e ver toda aquela bênção, eles cairiam em si e diriam, Senhor, eu não mereço isso, o Senhor é bom. E então eles se arrependeriam dos seus pecados. Sabe, irmãos, existe uma diferença muito grande de como nós nos vemos e de como Deus nos vê. E aqui talvez vai uma sabedoria para pais e mães, né? Às vezes quando os nossos filhos erram, a gente tem mania de dar palavras duras para eles, né? Às vezes dizemos, você não vai dar em nada, isso não presta. Não é assim que Deus trata. Assim, você nasceu do alto, você é meu filho. Você está caído agora, mas eu não vou te tratar como alguém caído. Eu vou te tratar segundo o meu propósito. Em Êxodo, capítulo 34, Arão está lá debaixo do monte, fazendo o bezerro de ouro. E Moisés está lá em cima. E o que Deus está falando para Moisés? Arão eu escolhi para ser o sumo sacerdote. Ele está lá, caído. Mas a visão de Deus dele é segundo o propósito dele. Estamos juntos, irmãos? Então, nesse momento da bênção,
é que ele então enxerga esses poços fechados. Então ele começa a cavar os poços. Primeiro poço. Versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Poço, irmãos, sempre está falando de águas vivas. É a diferença de poço para cisterna. Quando a Bíblia falar de poço, está falando de águas vivas. Estamos juntos? Cisterna, água parada. Mas poço é onde você encontra águas vivas. Preste atenção, irmãos. Tem lugar que você olha e você não está enxergando nada. Tem horas que você olha para a sua vida e você não está enxergando nada. Nada. Mas o Senhor está olhando para você e está dizendo, tem água aí. Tem água viva aí. Está entulhado, mas tem água viva. E o Senhor começa a dizer para você, começa a cavar. Essa palavra cavar no hebraico é a mesma palavra usada para buscar, procurar, pesquisar. Vai buscar o Senhor. Te derrama na palavra. Clama em oração. Restaura suas disciplinas espirituais. Vai buscar o Senhor com jejuns. E sabe, você vai descobrir que debaixo de todo aquele entulho tem água viva. Estamos juntos, irmãos? Você pode estar olhando e dizendo, Senhor, eu não estou vendo essa água viva. Acabou, secou o poço. O poço não secou, não. Ele está entulhado. Remove o entulho. Retira as coisas dessa terra que estão cobrindo. Retira as tendências dessa carne que estão cobrindo. Retira as coisas da tua própria natureza que está envolvendo. Cava em oração, cava em meditação na palavra, cava em jejum, cava em adoração. E a água viva vai fluir. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Amém? Eu não vou entrar nos 4 poços agora não, tá, irmãos? Porque senão nós vamos virar a noite aqui. Amém? Mas, glória! Se eu podia voltar, a gente sobe logo, né? Mas por hoje ficamos com isso, irmãos. Queria que você meditasse hoje sobre a sua dignidade como filho de Deus. Será que nós não estamos nos sujeitando a situações que o Senhor nunca quis que nos sujeitássemos? Porque nós mesmos nos rebaixamos a essa situação por causa da incredulidade. O Senhor está te dizendo essa noite, eu quero restaurar a dignidade da sua caminhada nessa terra como um cidadão dos céus. Você tem uma vocação celestial. Você tem um testemunho. Você não é um portador de bênçãos. Você é um carregador de vida. Tem águas vivas. Talvez você não enxergue mais. O Senhor está dizendo, não caminhe por vista, mas cava pela fé, porque tem água viva aí. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, o Teu Espírito é aquele quem nos conduz a toda a verdade e a realidade. Senhor, nós não queremos chegar diante do Teu trono, enganados, iludidos acerca da nossa realidade. Nós pedimos que neste tempo, nessa terra, o Senhor abra os nossos olhos. O Senhor nos leve a um lugar de revelação do nosso estado, Senhor, espiritual. E do nosso estado diante do Senhor. Nós queremos uma visão não só do nosso estado, Senhor, mas uma visão, Pai,
de como o Senhor nos vê, de quem nós somos aos teus olhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, restaura-nos, Pai. Senhor, nos tira de um lugar de acomodação, nos tira de um lugar de acharmos que nós estamos nessa terra para aproveitar do melhor dela, Senhor, para sermos abençoados aqui. Senhor, nós queremos restaurar o teu testemunho nessa terra. Nós somos chamados a testemunhar o Senhor e a não estarmos misturados com esse mundo. Senhor, nos tira de um lugar de mornidão, de toda essa, Senhor, acomodação, onde não temos mais impacto sobre a vida de ninguém, onde perdemos até um impacto quando ouvimos a tua palavra, por causa do estado das nossas águas, Pai. Senhor, tu sabes o que tem nos entulhado, tantas preocupações, tantas perturbações, tantas visões do mundo, tantas informações do mundo. Oh Senhor, mas nós queremos voltar para o lugar onde nós experimentamos de Ti como manancial de águas vivas. Nós queremos experimentar o lugar onde nós reconhecemos mais uma vez que todas as nossas fontes estão em Ti. Senhor, nós não temos fonte neste mundo, nós não temos expectativa nos negócios dessa terra. Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Oh Senhor, nós clamamos que o Teu Espírito conquiste o nosso olhar completamente para Ti mais uma vez. Tira de nós o coração dividido, o olhar dividido. Tira de nós, Senhor amado, e leva-nos para esse lugar, Senhor. Nós estamos prontos, confiantes na Tua graça, no poder de Deus, Pai, a nos posicionarmos e cavarmos o poço, porque nós sabemos que tem água viva, há um fluir de Deus para nós. Senhor, somente este poço de água viva pode nos tirar de terra estranha. Somente o fluir de água viva pode restaurar a nossa dignidade, a nossa fé no Senhor, restaurar o nosso vigor, Pai. Nós precisamos de Ti, água viva de Deus. Nós temos sede do Senhor. A nossa sede não é de vida abençoada, a nossa sede não é de vida confortável, a nossa sede é de sermos como o Senhor é, de sabermos que quando o Senhor se manifestar, seremos semelhantes a Ti, Senhor. Nós não queremos vencer no mundo, nós queremos vencer o mundo, Senhor. Dá-nos vitória sobre este mundo, dá-nos vitória sobre a nossa carne. Senhor, conduz-nos ao nosso chamamento celestial, conduz-nos, Senhor amado, a essa vida de cheios do Espírito, sendo testemunhas vivas do Senhor, aonde quer que estivermos, em nome de Jesus.